Noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa live do Arte Show. Quinta-feira, 9h30 da noite. E hoje o nosso convidado é o escultor mineiro Fábio Francino. Hoje vamos falar sobre esculturas em papel machê. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Jefferson Cruz e todas as terças e quintas-feiras, a partir das 9h30 da noite, estamos aqui para falar sobre arte. Então já deixa eu procurar aqui o Fábio Francino. Ele já está aqui para mim. Cadê o Fábio? Deixa eu ver o Fábio. Não estou conseguindo aqui, peraí. Vamos ver se vai abrir o vídeo aqui. Cadê o Fábio? Agora vamos atrás da nossa conexão aqui. O Fábio já está aparecendo aqui para mim. Só vamos esperar abrir o vídeo com ele. Oi, Fábio. Oi, boa noite. Boa noite, Tudo tudo bem? bom contigo? Tudo bem. Nossa, o cenário aí tá bonito e tá agradável, viu? Então, eu tive que melhorar um pouquinho para a noite, né? Sim, sim. Me diz uma coisa, você é mineiro, né? Você nasceu em Divinópolis, Isso, só que você reside em Bichinho. isso. Na verdade, eu tô morando aqui desde 2002. Meu pai nasceu aqui no Bichinho. É uma comunidade que pertence a Prados, Minas Gerais, né? E é uma comunidade. O Prados é uma cidade que tem alguns artesãos que já são conhecidos, que é o Itamar Julião, que é da década de 60, mais ou menos. Mas eu nasci em Divinópolis. Divinópolis também tem um artesão lá, um artista popular muito conhecido também, que é o GTO. Né? Hoje é o Mário Teles, que é o filho, e o Alex Teles. Mas tem esses artistas populares também lá. E eu nasci lá e em 2002 eu vim para o Bichinho. Tá. E me diz uma coisa, quando que foi que você começou a se interessar pelos trabalhos manuais? Eu vi que você também já fez até restauração de igreja, né? Isso, olha, na verdade, o meu pai, ele nasceu na roça, né? E eu acho que quem nasce na roça tem um certo apego com coisas manuais, tem que fazer um pote, ou tem que fazer um balaio. E meu pai mostrava muito isso lá em casa, né? E eu acho que esse apego ao fazer manual, eu acho que vem muito do meu pai. Mas, assim, eu gostava de desenhar na minha infância eu tive um contato com argila, né? Sim. Então, assim, eu já tive um contato. Eu não sabia muito o que eu queria, mas depois que eu vim para o bichinho, eu já desenhava e já visualizava um pouquinho minha vida como nesse fazer artístico, né? Aí eu vim para o Bichinho, 2002, trabalhei, de início trabalhei na oficina de agosto. A oficina de agosto foi o que foi a locomotiva local, impulsionou economicamente o Bichinho, né, em relação ao artesanato. Mas eu tinha uns 15 anos, era um projeto para jovem lá, adolescente, e eu saí, depois eu trabalhei com restauração também, na questão mais estrutural, ajudei também a fazer nivelamento de pintura, que depois que retira o forro, a igreja era da metade do século XVIII. A gente Tá. tirou todo o forro e como tinha muito caruncho na madeira, a gente teve que fazer um nivelamento. Assim, eu aprendi com uma questão
mais ligada a uma questão estrutural, né, da restauração, mas depois eu trabalhei com o senhor, que é o Berzé, jornalista ilustrador, aí ele me passou umas técnicas básicas de desenho, proporção, e um pouquinho da minha estética também veio dele. Tá. Me diz uma coisa, você é formado em alguma área para que você possa buscar algumas técnicas do próprio ensino ou você foi aprendendo de forma casual, assim, Sim, nada. então, eu sou autodidata. O que Tá. acontece foi curiosidade mesmo. E felizmente, na onde que eu moro, vem gente do mundo todo. E acaba que, quando a gente está mais aberto, né, assim, a visões, a ideias, né, acaba que eu fui absorvendo, né, aí eu, eu mantive a minha identidade. Isso é uma coisa que, desde o início, graças também ao Berzé, a gente discutia muito sobre buscar identidade, né? E Sim. como, né? Meu irmão também é escultor, minha esposa também modela, então a gente trabalha muito isso, né? Essa ideia de sempre buscar uma identidade para o nosso trabalho. O material que você utiliza para fazer as esculturas é o papel machê, né? Sim. E Então, desculpa, pode falar. pode continuar. Então, o papel machê, eu já tive contato com outros materiais, mas eu comecei a trabalhar com um papel machê já em 2002, mais ou menos, 2003. E aí acaba que o papel machê é um material que tem que ter muita paciência de lidar com ele. E um material muito rebelde também. Mas, felizmente, eu me adaptei a ele, né? Eu gosto de falar que eu fiz algumas terapias para se adaptar a ele, mas agora eu estou de bem com ele. E geralmente para fazer cada peça, cada escultura, você leva quanto tempo? Qual é o processo de apuração do material para secar também? Sim. Então, olha, geralmente eu trabalho por camadas. Eu monto essa estrutura, né? Eu tento trabalhar na média de 3 meses uma produção. Aí eu monto toda uma estrutura primeiro, aí eu vou brincando com os movimentos, aí depois depois da estrutura eu venho chumbando, passando a primeira camada em todas. Essa daí já foi uma segunda camada, já tinha, e eu estava partindo para a última camada. Aí eu vou trabalhando assim, por camadas, porque o papel machê, se modelar tudo de uma vez, ele internamente ele não seca. Aí então tem que ser bem cuidadoso com o material, paciente. Aí por isso eu trabalho várias peças ao mesmo tempo, para poder dar esse tempo de secagem de cada peça. Tá. E aí geralmente você mistura o quê? O papel com a cola? É É, a tudo minha, isso? o papel machê existe várias técnicas. Tem gente que mistura papel, água e cola, papel, cola e argila, tem gente que mistura gesso, mas a minha massa é bem simples. Papel e cola. Eu diluo o papel na água, vou Tá. diluindo até ele virar uma água consistente, né? E depois eu seco, passo ela um pano para peneirar toda a água e tirar o excesso de água. Aí, depois desse processo de secagem, ela vira quase uma farofazinha que eu coloco água e, e vou temperando com. Aliás, eu coloco cola e vou temperando com a cola até ficar Sim. uma massa bem fina. Assim, felizmente a minha massa fica uma massa bem lisa. Tá. E geralmente as esculturas elas podem variar de qual tamanho, assim?
Aquela escultura que tem atrás de você Sim, ali, eu não sei o que que é. é um, é Qual o tamanho dela? ela está sentada, é Sim, o tamanho normal mesmo. Eu coloquei até para brincar um pouquinho aqui atrás. Na verdade, é uma mulher que está usando uma máscara. Na verdade, ela está com uma máscara na cabeça, sim. mas geralmente o tamanho das peças varia muito. Tá. Vai, na verdade, eu tenho um tamanho padrão de tronco que ela, às vezes ela deixa o padrão de tamanho das minhas peças na média de uns 40 centímetros, Tá. dependendo da posição do braço, até uns máximo 50 centímetros a menor. Aí depois elas variam, elas vão. Tem peças até 2 metros, mas só que são conjuntos que nem aquela lá atrás. Em média, ela tem 2 metros. Aí eu tento variar nesses tamanhos e composições. Sim. Mas, assim, eu já fiz peças de 3 metros, assim, dá para brincar bastante. As pessoas veem muita delicadeza no material, muita fragilidade no material, mas o que vai mandar é a estrutura, né? Sim. Assim, o papel machê realmente aliás, o papel machê, às vezes ele é mais flexível do que outros materiais. Às vezes a madeira ou a cerâmica cai no chão, ela absorve muito o impacto. O papel machê não, ele é flexível às vezes, por causa da celulose, né? E geralmente Mas, dura. Qual é o tempo que dura a escultura com papel machê? olha, tem peças milenares de papel, né? Mas só que, assim, depende muito do cuidado. Como qualquer outro material também. Tá. É, o, que nem a madeira na restauração, uma peça antiga, na metade do século XVIII, no mínimo de 5 em 5 anos, tem que fazer desculpinizar, né, fazer um cuidado. O papel machê é a mesma coisa. Depois de uma certa idade, assim, dependendo da região, é bom dar uma manutenção com resina, né, Tá. cera. É igual a madeira, é bom sempre passar cera para. A cera forma uma camada térmica, né, e até para não perder a cor, né, com a luz. Sim. E também a questão da umidade também, né? Isso, exatamente. O papel machê, ele não sofre tanto com a umidade depois que ele está bem lacrado, com uma resina ou um verniz. Eu utilizo a resina, mas eu cheguei a utilizar um verniz chamado asa de barata, que é Hum, um verniz que se dilui, ela vem em pó, aí se dilui no álcool. Eu já usei esse tipo de verniz, mas só que agora eu uso uma resina bem simples mesmo, que é a base de água. tá. Ela, o pessoal acha que usa até em cerâmica, em quadro acrílico, ou seja, é uma resina para finalizar pinturas especificamente acrílica, né, à base de Tá. cola, mas às vezes eu utilizo cera líquida para às vezes principalmente para os clientes que compram uma peça minha para retocar às vezes mais em casa, às vezes mais fácil uma cera líquida ou uma cera em pasta também para retocar de tempos em tempos. Sim. Eu separei algumas esculturas aqui para você falar pra gente, porque Uhum. assim, o mundo ele é bem lúdico, né? E vai do circo até. É, na verdade, no início do meu trabalho, eu fazia umas figuras estáticas, porque o material me impedia de dar muito movimento. Eu utilizava cabaça, mas depois eu comecei a montar estruturas, aí me deu liberdade, né? Mas a temática, ela é muito complexa, sabe? Porque na vida de todo brasileiro, eu acho que o circo Mambembe
Eu acho que toda criança deve ter ido no circo uma vez na vida, sabe? E se É, for olhar, antes da década de 90, 80, o circo, ele que levava a arte nos rincões do país, né? sim. E tirando o circo em si, era apresentação de música, né? O sertanejo, se for ver o Alvarenga e Ranchinho, uma dupla mais antiga, eles se apresentavam em circo, né? Então, teoricamente, o que chegava de arte nos rincões do Brasil era circo. Ah, legal. Também tem outros trabalhos aqui, deixa eu ir mostrando para o pessoal, até para conhecer também. Sim. Aí tem essas esculturas, né, com textura, né? Eu coloco textura nos cabelos, usando pente, né? Esse daí tem um bigode também que eu usei um É, pentezinho para dar textura. Eu acho que a textura faz a diferença no meu trabalho. sim. E também você fez muitos trabalhos aqui que são máscaras, né? Sim. Na verdade, a temática do meu trabalho principal são essas esculturas. Mas Sim. só que até para descansar e para me voltar, às vezes vou e volto, eu faço outros objetos. Máscara é uma coisa que eu sempre fiz. E não só máscara, mas eu pote, agora cadeira também. Só para brincar um pouquinho com o material também, eu tô gostando de fazer isso. Tem um Dom Quixote aqui também. Isso. A temática minha, a principal é dança, né? É, Circo. Mas eu gosto muito de literatura também. O Don Quixote, o Pequeno Príncipe está dentro do meu gosto assim para fazer e saindo da dança eu também gosto do São Francisco. Eu é. acho o São Francisco um dos um dos santos mais lúdicos talvez para Sim. poder. Eu tenho um São Francisco aqui, deixa eu Sim, mostrar para o pessoal aqui. Só que eu acho que ele não estava terminado. Deixa eu. sim, Cadê São Francisco? Aqui, ó. isso. Todo de Esse daí branco. não está terminado não. É, é, Esse daí é um tamanho maior que eu faço, mas tem um aqui atrás que é aqui atrás. Esse daqui atrás ele também é um São Francisco. Tá. E esse daqui também tem a ver com circo, é isso mesmo? Então, na verdade é aquela história que eu te falei sobre as máscaras. De vez em quando eu faço outros trabalhos. E esses bichinhos aí, no momento, na verdade, eu tô até sem eles, mas umas coisas. Esse sapinho aqui eu fiz por causa de uma amiga minha, Janaína, ela tem medo de sapo. Aí Ah, eu brinquei fazer um sapinho. E essa ovelhinha também tem um amigo meu que gosta muito coleciona ovelhas. Aí eu também fiz algumas ovelhas por causa dele. Mas são uns bichinhos que eu tentei colocar eles na prateleira, mas só que eles ficaram muito estáticos na prateleira. tá. No móvel, ou eles ficaram muito estáticos. Aí eu resolvi colocar eles para deixar mais cenográfico e até mais com mais movimento, eu resolvi colocar eles nos balões. Tá. Aqui, ó. É, essas máscaras, na verdade, eu busco algumas temáticas mais folclóricas, né? Essas daí também eu brinquei de fazer um cenário com elas, coloquei uma roupagem, como se cada uma fosse um personagem, e coloquei essa luz aí mais para teatral, né? Sim.
essas máscaras acho que já tem uns 5 anos, um pouquinho antes da pandemia. Não, talvez antes, um pouquinho antes da pandemia. Mas essas máscaras, elas são utilizadas em alguma apresentação teatral ou não? Não, então, eu já trabalhei, já fiz alguns trabalhos para grupos teatrais. Eu já produzi algumas máscaras para um grupo chamado Entreato, que é de uma amiga minha. Ela chama Lugatelli, que é irmã também de um amigo, muito amigo meu também, que eu também fiz máscaras para um espetáculo dele, Legal. mas foi coisa bem específica, sim. O meu trabalho geralmente eu faço mais como decorativo mesmo. Tá. Deixa eu mostrar isso daqui. Então, esse daí foi quase um autorretrato. Eu velho Ah, e com o rei na barriga, sabe? sim, sim. Quando que Mas, você fez essa então, máscara? essa produção acho que eu fiz um pouquinho antes da pandemia. Nesse espaço aqui, eu estou mais ou menos 1 ano e meio. Tá. O meu ateliê era bem mais simples, no centro ali, não onde que é o lugar turístico aqui. Mas, assim, eu tinha uma clientela muito boa, mesmo sendo um lugar simples, mas às vezes a gente tem que atrair novos olhares, né? E para Sim. atrair novos olhares, a gente às vezes tem que apresentar mais o trabalho, né? Tem que deixar mais o trabalho mais apresentável. E esse espaço tá sendo muito funcional para mim. Sim. Esse espaço é, tem É um peças. galpão, Tá. na Ah, verdade, mostra pra gente. olha, na Legal. verdade são 3 containers nas laterais. Esse Legal. aqui é uma lateral, é um container onde é meu ateliê. Atrás, no outro container é uma casa. E Tá. no outro lado também tem um container que é um espaço de bagunça. Ah, Aí é fechado em cima. Aí aqui, tá vendo? É fechado em cima. Aí aqui é um, é, é uma, é um ateliê, né, que eu deixo sim. meu trabalho à mostra. Nossa, Aí acaba legal. tendo uma vitrine também. Assim, é, acaba deixando o trabalho mais apresentável também. Legal. E aí a localização é bem central, porque fica perto de Tiradentes, não é? Isso. Olha, o bichinho pertence a Prados, mas a gente está muito mais próximo de Tiradentes. A gente está na média de 15 a 20 minutos de Tiradentes. Tá. Na média de 7 quilômetros, mais ou menos. O que acontece é que a gente vive muito do turismo de Tiradentes. Nosso é, economicamente, a gente está muito ligado a Tiradentes. A oficina de agosto foi quem começou todo o processo de produção de artesanato local, na década de 90 mais ou menos. Aí, assim, o bichinho começou a andar sozinho, por causa da clientela da oficina de agosto. E depois a comunidade começou a crescer, abrir mais ateliês e acaba que virou um polozinho de produção de artesanato. Tem lojas, restaurantes, também tem pousadas e acaba usufruindo um pouquinho do fluxo de Tiradentes, mas felizmente o bichinho já se tornou autossuficiente, porque vem lojista, vem curador, vem colecionador, muito, no meu caso, é muito ligado à arte popular, Sim. mas vem de todos os gêneros, assim, vem galerista, buscando todo tipo de arte. Tá. Essas esculturas, quem quiser comprar, pode encontrar em algum site, na rede social? Como que pode encontrar? Então, olha, eu tenho meu Instagram é mais para divulgar o catálogo, eu tenho um catálogo no WhatsApp,
eu deixo fixado na bio do Instagram. O catálogo é bem fácil de acesso, é um catálogo do aplicativo do WhatsApp mesmo. Um catálogo bem prático, até eu aconselho aqui, quem tem uma produção não muito grande, eu aconselho usar esse catálogo. Tá. E, é, eu vendo aqui também no meu ateliê, né? Na verdade, é meu e da minha esposa. Ela também produz, ela tem os quadros dela, ela também, a família dela é tradicionalmente de artesão também. Sim, Então, o meu irmão também tem trabalhos aqui. sim. E essas esculturas aqui são diferentes, né? Então, eu participei de uma exposição no Janete Costa, que é um museu de arte popular em Niterói, e um pouquinho antes eu comecei a fazer essas cabeças aí. E essas cabeças aí, eu brinco um pouquinho porque elas são quadradas, mas dá para eu comecei a reutilizar alguns tocos de madeira. Agora eu mando cortar um pouquinho maior para me dar mais liberdade e um tamanho mais que eu acho mais interessante. Mas eu usava resto, né? É essa brincadeira de eu ter que ser maleável ao material, né? Sim, O material é quadrado, eu tive que brincar com essa coisa do quadrado. E eu gostei, até ficou uma coisa que é mais uma coisa dentro do meu leque de trabalho. sim. Tem mais uma aqui que eu quero mostrar. Deixa eu ver aqui. E esse malabarismo aqui, hein? Então, essas mulheres nuas aí, eu acho que eu fiz antes também da pandemia. De vez em quando eu faço algumas coisas específicas para uma produção aqui, para o ateliê mesmo. Às vezes eu faço para alguma exposição. Agora eu não estou lembrado essas daí, para que eu fiz. Aí tem a sereia. A sereia eu gosto de fazer, é uma questão mais ligada à arte popular também, né? Mas a sereia eu vejo que é uma temática universal, né? Sim, A gente tem a nossa Iara, mas no mundo todo tem cada ponto do mundo tem uma sereia, né? acaba sendo muito comum também em determinadas regiões, né? É, exatamente. Aí eu quis brincar um pouquinho com essas máscaras de bicho, né? Na verdade, nessa época aí, eu tava gostando muito de ler a Divina Comédia e essa mistura de cabeça de animal com o corpo humano. E tem a ver com racionalidade, né? Instinto. Aí até essa mulher aqui atrás tem um pouquinho. Esses bichos que eu faço tem a Sim, ver um pouquinho com isso, com razão, emoção. sim. E aí tudo isso você vai buscar o repertório da literatura, em sonhos, como que acontece isso daí? Então, é engraçado. Assim, na arte popular mineira, não mineira, mas brasileira, tem muita gente que faz essa coisa de misturar a cabeça de animais com gente, né? É, E eu acho que a gente, querendo ou não, a gente é influenciado pelo que a gente gosta, né? A gente sim, vai vendo, vai lendo, né? Então, a gente não assim, a gente acha que teve uma ideia nova, mas é complexo falar que a ideia é nossa, né? Mas a gente, eu sinto que eu tive influências, né? Mas e eu vou buscando racionalidade, né, para essas ideias que eu vou tendo e vou adicionando ao meu trabalho, né, eu gosto de falar, adicionar o meu leque de trabalho, porque sim, eu tenho o meu trabalho principal, que são essas esculturas. Dentro dessas esculturas também eu faço algumas
algumas esculturas com cabeças de animal, mas às vezes faço aqueles balões, né, que são animais também. Então eu vou adicionando essas temáticas dentro do meu leque de trabalho. E geralmente quem chega no teu ateliê vai te encontrar fazendo escultura, então. Isso, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer é receber pessoas, Sim. com um cafezinho, uma cachaçinha também. Aí troca uma conversinha, né? Uma Exatamente. prosa. Aí, essa daí também é uma outra que eu fiz com cabeça de loba, né? Porque que está dentro também da temática da Divina Comédia. Lá no início do livro são três feras, né? Uma delas é a loba. Eu acho que ficou mudo agora. Não, Ah, não. talvez Então tá, sim. voltou. Então, eu estava falando que essa daí é uma das feras da Divina Comédia, lá do início do livro. São três feras. A loba é a que tem mais razão, consciência nos pecados, né? Sim. Tem, acho que é a leoa, o leão. O leão ele tem pouca consciência e a leoa já tem um pouquinho de consciência e a loba já tem um pouquinho de consciência no que faz. Sim. Isso daqui já tem a ver com circo, né? Isso, exatamente. Na verdade, algumas esculturas eu busco fazer elas mais longilíneas, né? É uma coisa mais vertical, até para às vezes colocar no chão, às vezes fica mais fácil, né? Porque às vezes para dar mais liberdade, para não ter que sempre essa coisa de chão também dá mobilidade, sabe? Eu gosto um pouquinho. Esse daqui. Esse daí eu chamo ele de Alfredo. Eu tenho um amigo chamado Alfredo, mas algumas peças grandes eu faço mais para chamar a atenção, sabe? Na frente do ateliê. Essa daí é uma que eu mais ou menos do tamanho dessa aqui de trás. Tá. E geralmente, por exemplo, se alguém estiver interessado em fazer uma encomenda, você, eu tive uma ideia de fazer um cachorro com cabeça de cavalo, aí você Olha, faz. vou ser sincero, algumas eu evito encomenda. Geralmente, dentro do meu leque de trabalho, eu foco muito no que eu produzo espontaneamente, sabe? Mas só que dentro do meu leque de trabalho, às vezes eu aceito encomenda, sabe? Mas eu já recebi, eu já aceitei muitas encomendas na vida e nem tudo que a gente acha que é perfeito para os outros e vice-versa, né? É, Então eu tento me limitar e entender que nem tudo que eu gosto as outras pessoas gostam, e nem tudo que as outras pessoas gostam eu gosto. Eu prefiro produzir de forma espontânea, né? E eu tenho a minha liberdade no meu trabalho, mas às vezes eu pego alguma encomenda dentro do leque de trabalho. você tem uma noção de quantas esculturas já foram feitas durante todo esse período que você trabalha Então, como. então, olha, eu tenho. Meus amigos brincam comigo que eu planejo muito as minhas produções. Às vezes sai como planejado, às vezes não. Tá. Lá no início do meu trabalho, eu trabalhava com cabaça. E mesmo o material sendo prático, eu não conseguia produzir muito. Então, assim, vai ser muito difícil fazer o cálculo. Porque eu gosto de falar também que eu sou operário. Eu vivo disso, né? Sim. Assim, diferente de muitas pessoas que talvez não viva de arte, o bichinho me deu essa oportunidade de produzir
e trabalhar, e acaba que, felizmente, eu consigo lidar eu tenho produtividade, Tá. mas é muito difícil eu falar o quanto que eu produzi, porque durante esses 20 anos de produção eu produzi muita coisa. E essas peças já foram para diversos lugares, tanto no Brasil quanto fora do país. Sim, assim, o bichinho em geral, assim, o público que vem não só para mim, vem do mundo todo. Tá. E eu tenho essa sorte que aí acaba que assim, vem gente lojista também, eu cheguei a vender para Tel Aviv, Califórnia, a França também, Bélgica, ou seja, assim, a gente consegue ter esse público, mas o chão nosso mesmo é o público brasileiro que gosta de arte popular. Tá bom. Essa daí é uma volta minha no passado, porque eu gostava de fazer cabaça, o meu trabalho de cabaça era mais caricato. Ela tem essa cabeça maior e esse corpo mais com curvas mais orgânica, que é mais ligada à cabaça mesmo. Sim. E diz uma coisa, tá tendo alguma exposição sua em algum lugar? É, Então, olha, é, a última exposição nossa foi em outubro, foi em Búzios, foi minha e da minha esposa, nossa primeira exposição junto. Depois, mais ou menos de 7 anos de casado e trabalhando, dividindo o mesmo ateliê. E aí acaba que a gente teve essa última exposição em novembro. Eu até recebi alguns convites, mas o que acontece? Eu não escrevo projetos, eu foco muito no meu trabalho aqui. Uma exposição que me rende. Na verdade, eu gosto de me chamar meio de preguiçoso, sabe? Porque durante muito tempo o bichinho me deixou preguiçosa, porque eu tinha público na porta, né? E aí acabou eu me fechando um pouquinho para exposições, para mostrar meu trabalho pessoalmente fora, né? Mas eu fiz uma exposição em Niterói, num museu chamado Janete Costa, que sim. me rendeu muito, sabe? Foi muito bom para mim. E foi em Mas 2017, né? isso, exatamente. Na verdade, foi uma delas, porque na verdade eu fiz uma exposição principal que foi trabalhos meu e do meu irmão, foi a Mambembe. É, essa da chamada que você fez a chamada, Sim. o curador era o Jorge Mendes. Foi excelente para nós, tanto que essa temática de circo impregnou no meu trabalho, mais ainda depois dessa exposição, e foi excelente. É, mas só que, vez ou outra, eu estava em alguma exposição coletiva lá de arte popular brasileira. Tá. Aí teve Tudo que Move é Sagrado, ele levou umas marionetes minhas, e teve outra exposição chamada Encontros, que ele levou um Riobaldo e de Adorim, ele levou muita coisa As Noivas do Vale de Jequitinhonha, Legal. essa coisa do casamento, algumas rodas de conversa de arte popular brasileira, né? Mas e essa peça minha do Riobaldo e de Adorim é uma coisa bem esporádica em relação à exposição. Sim, sim. E quais são os planos para o futuro agora? Só para a gente terminar aqui. Então, olha, os meus planos principais é produzir Sim. sem medo e com coragem, né? É, no momento, eu tenho as férias de dezembro,
A gente tem, aqui no Bichinho a gente tem dois períodos muito bons, né? Que é julho que passou e dezembro. Eu estou com uma produção para finalizar entre julho e dezembro, mas a minha produção principal mesmo vai ser para dezembro, no final de Legal. ano aqui. Legal. Então, para quem nos acompanhou até agora, só para explicar, aqui o canal é de artes mesmo, e todas as terças e quintas a gente está aqui para falar sobre arte, cultura. Se alguém tiver algum artista aí que queira indicar, pode me chamar no direct, ou se não, encaminha para mim o canal da pessoa, né? Que aí eu vou tentando marcar com algum artista, se bem que a lista já está um tanto quanto grande, porque aqui nas redes sociais, geralmente a gente encontra pouca coisa sobre arte, né? No sentido de, para explicar, para falar o que é a arte, para mostrar o trabalho do pessoal também. E aí, quem quiser seguir o Fábio, o teu Instagram é qual, Fábio? Arroba Fábio Francino. Tá. É bem prático mesmo. E aqui do Art Show é arroba artshow_Jeff. É só marcar aí, manda pra gente. E também agora eu já estou terminando aqui, eu já salvo o vídeo no Instagram e aí já pode compartilhar, tá bom, Fábio? E obrigado, viu? Eu já agradeço pelo convite, um prazer. Opa, Eu acho que para mim é um exercício, pra porque gente. eu geralmente eu atendo pessoalmente aqui, mas o mundo de hoje, a rede social está fazendo diferença. Então Sim, eu sim. agradeço E aproxima também, porque assim, às vezes a gente tem tanto conhecimento, mas só que não sabe na prática como é feito. E aí essa conversa você vai tendo uma noção de como é a estrutura, o material, o tempo para secar, para onde estão indo as peças e por aí vai. Sim. Mas obrigado, Opa, viu? Fábio, obrigadão, tá? Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanhou aqui. Um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.